Oi, meus amores, tudo bem? Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos tornar a falar sobre medidas de tempo, porém, pelo lado científico agora, analisando bem os fenômenos da natureza. Tá curioso para entender por este lado como a medida de tempo era utilizado pelos nossos antepassados? Pegue o seu módulo, põe na página 11 e me acompanhe. Então, o tempo pode ser definido como o período em que as coisas ocorrem ou ainda a duração dos acontecimentos. O ser humano sempre necessitou de se organizar durante o tempo. Então, para isso, eles utilizavam os fenômenos da natureza. Primeiramente, eles começaram a se organizar no tempo utilizando o seu corpo, como nós vimos lá quando eles se orientavam com os pontos cardeais. Eles utilizavam o seu próprio corpo, o seu lado direito, o seu lado esquerdo, à frente e atrás, para poder assim nortear o norte, sul, leste e oeste do ambiente em que eles estavam localizados. Mais tarde, as pessoas viram a necessidade de um instrumento para poder substituir a sombra do seu corpo. Assim, eles tiveram a ideia de fincar, ou seja, enterrar uma vareta ao chão na posição vertical, isso é, em pé. Assim, o movimento do sol aparente iria fazer com que a sombra desse sol fosse estar mostrando a hora aproximada. Então, mais tarde eles observaram que não era um relógio tão preciso. Ele não dava a hora exata, apenas a hora aproximada. Viram também a dificuldade de verificar o passar do tempo nos dias nublados e as noites, já que à noite não existia o sol, né? Não existe o sol. Temos outro astro que é a lua. Então, ele não podia ser utilizado durante a noite. Foi assim que surgiram outros relógios. Mas esse relógio, que é essa vareta fincada ao chão, se chama obelisco, ou relógio do sol. Para aprimorar esse tipo de instrumento, eles criaram a ampulheta, que nós já falamos aqui, né? O relógio de areia, que consiste em um recipiente que tem uma parte em cima e uma parte embaixo. Quando você vira, ele tem uma espécie de funil que vai estar passando areia de um lado a outro. E esse passar de areia é assim que é contado o tempo. O tempo vai ser analisado pelos minutos, né, que essa areia vai conseguir passar de um lado a outro. Semelhante a esse, tem também o relógio da água, que se chama clepsidra. O relógio da água, ele é bem parecido com o relógio de areia, né, a ampulheta, só que substituindo a água. Ele também tem o seu formato um pouco diferente, mas consiste semelhantemente, porque ele também buscava analisar o tempo em que a água passava de um recipiente para o outro. Vale também ressaltar que os povos antigos, eles utilizavam esses mecanismos, né, esses instrumentos, porque ele não precisava de nenhuma forma mecânica, de nada elétrico. Era apenas mesmo utilizando esses fatores naturais, essas influências dos fenômenos do sol, no relógio do sol, o elemento natural, a água, e a areia, né, com o exemplo do relógio de areia e o relógio da água. Já atualmente, nós utilizamos o quê? O relógio, que é um equipamento, né, um instrumento à base de pilha, de bateria, e que ele consegue medir precisamente os minutos, os segundos e as horas, coisa que com esses outros instrumentos não era possível, assim, ter precisamente um horário definido. Além do relógio, né, que marca horas, minutos e segundos, que sabemos, né, que são 24 horas num dia, e assim 60 minutos em uma hora, 60 segundos em um minuto.
Temos também um calendário para poder marcar, né, o passado do nosso tempo. O calendário, por sua vez, vai marcar os 365 dias ou 366 do ano, os 12 meses, cada mês formado por 28 ou 29 mês de fevereiro, 30 ou 31 dias os demais meses, tendo também uma semana contendo 7 dias e assim um mês vai conter entre 4 a 5 semanas. Esses são instrumentos atuais que nós utilizamos. Vale também aqui reforçar sobre ainda a influência dos astros, né? As influências dos fenômenos naturais. A passagem de tempo marcada pela Lua. A Lua também é um astro, porém a Lua ela não tem luz própria, ela necessita da luz do Sol. Por isso que eu disse a vocês, né, que a Lua sozinha ela não era capaz de estar marcando a passagem desse tempo durante a noite, pois ela necessita o quê? Do Sol para poder iluminar. Então a Lua ela também tem uma forma, um mecanismo de nos fazer perceber a passagem do tempo. Por quê? Porque a Lua ela possui 4 fases diferentes. A fase que é a Lua nova, a Lua cheia, a Lua minguante e a Lua crescente. Cada uma dessas fases, né? Cada um desses períodos dessa Lua, ela vai ter uma forma diferente. E é isso que eu quero de vocês na nossa proposta de pesquisa de hoje. Eu quero que vocês se aprofundem na pesquisa sobre a influência, né, da Lua para a passagem do tempo e façam um vídeo curto explicativo. Pode utilizar instrumentos, pode utilizar figuras, imagens, o que vocês quiserem, para poder explicar como a passagem do tempo é marcada com o fenômeno, né, das passagens, das fases da Lua. Agora aqui, né, conectando esse nosso conteúdo com a história, nós podemos observar que o ser humano sempre viu necessidade de se organizar. E eles utilizavam os fenômenos naturais para isto. Eles observavam que existia, né, uma frequência na mudança desses fenômenos naturais e que esses fenômenos influenciavam com as épocas do ano. Então, assim, eles podiam associar isso aos seus hábitos, assim, sabendo especificamente o período certo para plantar, o período certo para colher e fazer todas as suas atividades diárias. Hoje, o nosso calendário, ele foi baseado, organizado, né, de acordo a essas análises dos fenômenos naturais, observando tudo aquilo que o período, a época do ano, ela tem a oferecer, principalmente para os agricultores, né? E até mesmo para nós, para nos organizarmos na nossa rotina diária. Agora que entendemos um pouco mais sobre esse conteúdo de medida de tempo, vocês vão fixar esse conteúdo com a atividade da página 14 e vão também realizar a pesquisa que eu propus aqui sobre as fases da Lua, ok? Eu fico esperando esse feedback de vocês. Um forte abraço, um bom fim de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!